aí, pessoal, tudo bem? Estamos no segundo episódio do projeto Nosso Conteúdo, com as entrevistas da LZ, recebendo hoje a consultora financeira Cíntia Maia. Ela que trabalhou em várias empresas nacionais e multinacionais, entre elas a Price, e hoje desenvolve algumas consultorias em empresas, entre elas a LZ, iniciou um trabalho muito legal aqui com a gente. E com o fim do ano, início de 2020, a gente falou assim, eu acho que é uma discussão muito relevante para a gente falar um pouco sobre planejamento financeiro, orçamento, tanto para as empresas como para as pessoas, né, que precisam se organizar melhor. Cíntia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: quais são os principais problemas que você encontra quando você chega para fazer um trabalho numa empresa? Luiz, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz com esse trabalho aqui da LZ. E quando a gente começa um trabalho do cliente, o ponto mais importante é definir bem o escopo, porque às vezes o cliente tem uma lista enorme de queixas, mas não sabe exatamente onde está o ponto principal. Então, o primeiro ponto é definir realmente qual que é o escopo, por onde começar o trabalho. Em segundo lugar, é ter uma organização e disciplina da equipe e da própria consultoria para que o trabalho consiga fluir no prazo organizado, no prazo planejado. E quando você vai fazer o trabalho, quais são os principais desafios? Você está me falando que tem uma série de queixas, mas quais são as principais queixas? Bom, normalmente os clientes já gastaram e já investiram bastante em sistemas, em controles e não conseguem extrair todos os dados que eles precisam para fazer as análises necessárias. Então, um grande desafio é definir exatamente quais são as informações específicas daquele cliente e como obter esses dados em tempo ágil para que o cliente possa tomar as decisões tempestivas do negócio. É muito diferente fazer um trabalho de uma empresa que já tem um histórico de dados para um projeto que está começando agora, para um novo projeto, às vezes um novo produto, uma nova área daquela determinada empresa? Sim, são trabalhos diferentes. A empresa que já vem rodando, ela tem um banco de dados histórico em função do que já aconteceu, ela já passou por determinados erros e problemas e acertos, então ela já tem uma experiência sobre o negócio dela. Então, ela já parte de dados mais concretos. A empresa que está iniciando precisa fazer um levantamento das premissas, do que ela realmente, qual mercado que ela precisa atuar, mas todas as duas precisam sempre de planejamento, organização, um fluxo de caixa projetado, algo que mostre o horizonte onde ela quer atingir pelo menos no próximo ano. Todo mundo tem um pouco em relação, por exemplo, à atividade física. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física é importante, mas muitas pessoas acabam não fazendo. Na questão financeira, a gente pode fazer essa conexão? Analogia? Pode, é muito similar. Na verdade, eu acho que tudo na vida, para atividade física, para controle financeiro, para alimentação saudável, para qualquer coisa na vida, a gente depende de bons hábitos. E os bons hábitos, seja na pessoa física ou jurídica, é que levam realmente a uma excelência, ao crescimento diário, ao crescimento anual, à melhoria em todos os sentidos. Então, planejamento e organização, eles são sempre extremamente importantes para que as pessoas físicas e jurídicas atinjam seu objetivo. As empresas são feitas de pessoas. E se a pessoa que exerce a função, principalmente no financeiro, não está bem consigo mesma, e financeiramente não está bem, isso pode impactar, inclusive, na própria empresa. Como você vê isso, essa relação hoje, e como que as pessoas estão se planejando também? Bom, a pessoa que não está bem em alguma área na vida, e o financeiro normalmente tem um impacto muito sério, vamos falar assim, na energia, na produtividade, na capacidade de geração de resultados da pessoa, ela acaba não contribuindo para o trabalho, para a empresa onde ela trabalha da maneira que deveria. Então, as empresas que cuidam não só do bem-estar do funcionário, mas ajudam, inclusive, com a educação financeira do funcionário, elas estão contribuindo também para a produtividade delas mesmas. Qual que seriam as dicas práticas que você poderia dar para as pessoas para já em 2020 já começar o ano diferente? Bom, primeiro ponto é definir realmente pelo menos uma lista básica de gastos. Fazer um orçamento pessoal e tentar no mínimo não gastar acima do que ganha. Tem muita orientação na internet, tem muito consultor, tem muita gente dando dicas quanto a isso, mas a maioria das pessoas tem medo de fazer o controle financeiro. Então a gente tem que deixar esse medo de lado e realmente colocar no papel cada um do seu jeito, seja no Excel, seja num caderno, seja num aplicativo. Tem muita ferramenta disponível no mercado. O importante é fazer o planejamento e sempre fazer uma revisão para ter certeza que a pessoa não está gastando além do que devia e conseguindo realmente se organizar para investir. E em relação às empresas, muito do que você falou
que serve para as pessoas, serve para as empresas, mas tem outras dicas, uma empresa que tem um setor financeiro hoje, às vezes uma média, uma pequena empresa, que tem um setor financeiro mais enxuto, o que ela pode priorizar para o início de 2020? Bom, primeiro ponto, sempre um fluxo de caixa projetado, do jeito que a empresa souber fazer. Então, de acordo com o tamanho dela, seja da forma mais simples possível, mas pelo menos lançar todos os gastos fixos, lançar o que a empresa pretende gastar no ano seguinte e qual que é a receita projetada, porque pelo menos ela consegue ter uma noção do que vai ser o próximo ano. E aí definir as metas e correr atrás realmente para atingir. Mas o financeiro precisa sempre de ter uma conciliação bancária periódica, não deixar passar muito tempo, o ideal é que seja diária, para ter realmente um bom controle, porque a falta de controle leva o dinheiro embora. Queria fazer uma alusão, né, uma conexão do que a gente está falando um pouco com o universo do marketing e da comunicação, né? Parece que são áreas muito distantes, mas existe uma correlação. Se você não tem uma verba definida de marketing, dificilmente a empresa vai poder investir no marketing. E o marketing está cada vez mais se aliando aos números para a tomada de decisões. Como que você vê a conexão entre esses dois departamentos? Bom, a conexão é total. Primeiro, o marketing tem que estar, como qualquer outro custo, tem que estar dentro do orçamento. Sem o marketing, as empresas não são vistas, não vendem. E além disso, a comunicação dentro da própria empresa é muito importante. Os funcionários precisam entender quais são as estratégias, quais são os planos para o próximo ano e as empresas de marketing e comunicação podem colaborar muito com isso. Queria deixar alguma mensagem final para 2020, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante colocar para as pessoas? Sim, eu acho assim, muito importante que as pessoas avaliem os hábitos diários da vida de cada um, seja no trabalho, né, os hábitos das próprias empresas e das pessoas, que são os bons hábitos que fazem a gente conseguir bons resultados e alcançar os objetivos. Então, planejamento, organização, bons hábitos, e isso nos ajuda realmente a ser mais felizes. Então, muito obrigado pelas dicas. Pessoal, aproveitem muito do que, né, a Cíntia colocou aqui para vocês. Reflitam sobre 2020. Muito obrigado. Até o próximo ano. Um Feliz Natal, um 2020 sensacional para todos vocês. E ótima organização para 2020. Isso mesmo.